Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Comecei aí, gente, eu fiz a pré-camada no meu bolo, só que eu fiz ela mais generosa, tá? Que foi esse chantilly branco que eu coloquei. E como vocês podem ver, ele tá bem mais firme. Este era o objetivo mesmo, um chantilly mais firme. E esse chantilly bege bem mais maleável. Gente, vocês viram que ele tá até mole? É exatamente isso que a gente procura neste caso aí. Eu vou mostrar pra vocês que é como se fossem umas pátinas que a gente vai fazer no nosso bolo, tá? Então, a gente vai ir passando, no caso aí eu tô usando a espátula, você pode usar colher, faca, o que você mais gostar, tá? O que você achar que vai ficar melhor aí pra você fazer. E você vai ir dando uma apertadinha nesse chantilly mole que tá em cima. Vocês vão ver que automaticamente ele vai dar uma subidinha e levemente vai ficar um pouquinho esbranquiçado no meio dessa pátina, tá? Porque a gente vai atingir o chantilly branco embaixo, o chantilly mais firme embaixo, tá? E você vai ir fazendo isso por todo o seu bolo. Pode ser de um lado para o outro, para cima, manter uma regularidade, enfim, não tem uma regra, tá? Não existe uma regra. Você pode ir fazendo da forma que você achar que fica legal, tá vendo? Tem hora que eu fiz para um lado, para o outro, teve outra hora que eu fiz retinho, e assim você vai brincando com o seu bolo aí, fazendo essas marcações. Depois que eu fiz essas marcações, vamos fazer essas folhas em cima, tá? A gente vai fazer, gente, como se fosse aquelas texturização de parede. Tá vendo que essa texturização que a gente fez aí em volta do nosso bolo é como se fosse texturização de parede, tá? E para fazer as folhas, eu também estou treinando, tá? Então, o que eu reparei, gente, depois que eu fiz? Você tem que ter bastante chantilly no seu pincel ou na sua espátulazinha. Enfim, quanto menor a espátula, mais fácil de fazer, com certeza. E uma coisa muito importante, tem que ter uma quantidade grande de chantilly. E no meu caso, eu ia fazendo o seguinte, gente, eu colocava na minha espátula e acertava as bordas. E deu super certo, ficava o formato certinho da folha desse jeito. Porém, eu achei mais fácil quando a quantidade de chantilly era maior, tá? Era muito mais fácil de deixar o formato da folha. E principalmente quando a quantidade de chantilly era maior na ponta da minha espátula, tá? Então, eu fui fazendo essas folhinhas por toda a volta aí na parte de cima. E eu queria elas mais rústicas e mais sem formato mesmo, tá? Esse era o objetivo do bolo, tá? Esse é um tipo de bolo mais moderno, mais abstrato. Então, por isso que eu fiz ele desse jeito, tá, gente? É umas folhas, mas mais abstratas, tá? Hoje, a moda agora é esses bolos mais abstratos, tá? É uma decoração mais bonita, porém não tão certinha, não tão perfeita. É uma coisa que eu sinto um pouco de dificuldade, né, de fazer, porque eu sou a Maria perfeccionista, a folha tem que estar certinha, então pra mim é difícil fazer um bolo assim. Pra mim é complicado fazer um bolo assim, porque na minha cabeça teria que ser uma folha perfeitinha, a pessoa teria que olhar e ver que é uma folha. Mas nesse caso, desse bolo, dessa tendência que eu vim trazer pra vocês, esse não é o objetivo, tá? O objetivo é ter folhas mais abstratas, tá? E você pode fazer flor, você pode fazer só folha, você pode fazer folhas amarelas misturada com verde, com marrom. Enfim, você pode ousar aí nesse caso, tá? Nesse caso aí, eu fiz as folhas com verde folha, verde hortelã e coloquei algumas gotinhas de marrom. E aí eu ia fazendo a misturinha, porque eu queria as folhas manchadas. Além de tudo, eu queria as folhas que elas fossem mescladas, tá? E eu fui fazendo aí por todo o nosso bolo. Gente, recadinhos importantes. Ó, tô dando dicas lá no meu Instagram. Agora a gente tem o dia da dica, a gente tem o dia que a gente responde perguntas, aquele dia que você indica um tema que você deseja, tá? Então você pode colocar lá um tema que você deseja ver aqui. Essa sugestão desses bolos mais abstratos foi sugestão que me mandaram lá no Instagram. Então,
corre pro Instagram, tá sempre aqui na descrição, tá? Dos vídeos, o meu Instagram. Então, corre pro Instagram para você acompanhar tudo de novo que tá tendo lá, tá bom? Recadinho também, outro recadinho importante, para quem quer ver a minha casa nova, como que tá sendo a minha rotina, tá tendo vlog todos os dias da Casa dos Gontijo, tá? Aqui na descrição também o link, na Casa dos Gontijo. Porque sempre estão me perguntando que eu sumi, que não sei... Não, gente, eu tô aparecendo todo dia, só que lá na Casa dos Gontijo. Aqui eu deixei só pra confeitaria e lá na Casa dos Gontijo eu mostro sobre o meu dia a dia, como que tá sendo depois da mudança, por que que eu mudei, tá tudo lá no Casa dos Gontijo, beleza? Outra coisa, a receita das minhas massas tá sempre na descrição dos vídeos. Tem uma playlist só de recheio, tem uma playlist só de decoração, tem playlist tem o Lorena Flix, gente, aqui pra tudo, tá? Então, quer um dia, tirar o dia para aprender, ver como algumas das minhas técnicas, vai no Lorena Flix, gente. Vai aí no próprio canal e vê todas os Lorena Flix que tiver. Tenho certeza que você vai adorar, que você vai aprender muito, porque são dicas valiosas que eu trago aqui para vocês, tá? Que eu fui aprendendo ao longo aí da confeitaria, de estudo. Para quem sabe, eu estudo bastante sobre confeitaria. Gosto de me ousar na confeitaria, gosto de fazer coisas diferentes na confeitaria. Então, é isso, tá? Então, dá uma corridinha aí, dá uma olhadinha e, como eu falei pra vocês, eu tô trazendo aqui pra vocês as tendências de agora, né? Que eu estudei por esses tempos, as tendências de agora, que são esses bolos mais abstratos, ok? Depois que eu fiz todas essas folhinhas que, gente, eu tive uma certa dificuldade, porque, como eu falo pra vocês, eu não consigo fazer um negócio, pra mim, o abstrato ainda é difícil pra mim fazer, tá? Mas essa era a proposta, tá? Só pra deixar bem claro que essa era a proposta. Em alguns lugares, a gente vai fazer as manchinhas douradas, tá? O que eu fiz essas manchinhas douradas? Álcool de cereal e o pó dourado. Você pode fazer de outra cor? Sim. Eu coloquei brilho nesse bolo? Não. Coloquei pó perolado ou pó na carne nesse bolo? Não. Ele é um bolo opaco, tá? Ele não é um bolo que vai brilhar, ele não é um bolo que se usa glitter demais, não. A única coisa que brilha nele é essas partes douradas, tá? Então, eu fui em alguns pontos específicos, fui colocando um pouquinho de dourado para dar um charme no nosso bolo, tá? E depois que eu coloquei as pontinhas douradas, coloquei nas folhas também, não usei pérola, é essa a tendência de agora, dos próximos bolos. E eu vou trazer também um bolo de flor com essa mesma leitura, tá? Dessas formas abstratas. E olha como ficou lindo o nosso bolo, sinceramente me surpreendeu, não imaginei que ia ficar tão bonito assim. Gostei do resultado, a mescla do verde ficou perfeita, ao meu ver. Ficou umas mesclas de verde bem bacaninha e eu adorei como o bolo ficou. Com certeza me surpreendeu, espero que tenha surpreendido vocês também. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com essa aula. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!